Bem-vindo às nossas aulas de oficina de artes. Bom, o nosso tema de hoje é sobre linguagem plástica e elementos estruturais da linguagem visual. Bom, vamos entender o que é isso de linguagem plástica. Agora, vejamos, o que é isso de linguagem de uma forma geral? Vocês já estudaram, né? O que é isso de linguagem? É um meio que se utiliza para nos comunicarmos, não é mesmo? Agora, a linguagem voltada para a plástica, como é que ela é? Como é que ela é definida? É um meio que se utiliza para transmitir uma mensagem através de representações visuais. Então, agora vamos entender o que são essas representações visuais. Eu quero apresentar exemplos de tais representações. Primeiro exemplo, temos aqui o quê? Um desenho, que já vos é familiar, não é? Então, um desenho é uma representação visual, ok? A seguir, temos a escultura, ok? A escultura também é uma representação visual, né? Temos aqui exemplo de dois autores, né? Do Henry Moore e do Miguel Ângelo. A seguir, temos a pintura plástica, ok? A pintura plástica também é uma representação visual. E uma outra representação visual que nós aqui também já conhecemos, né? Vocês já conhecem, é a banda desenhada, ok? E por último, nós temos aqui, né, o cartaz, que é um trabalho que vocês sabem muito bem, que nós trabalhamos muito na sala de aula, que também não deixa de ser também uma representação visual, ok? Bom, agora vamos entender como é que são compostas, né? O que compõe essas representações. Vamos imaginar, temos aqui um desenho, né? Vimos, né, no slide anterior, a imagem do desenho. Aí vamos entender como é que funciona a composição desses desenhos. Quais são os elementos estruturais dessas representações? Primeiro, ponto. Um ponto é o elemento estrutural da linguagem visual. Aí vocês perguntam, professora, mas um pontinho, um ponto? Não, um ponto como elemento único, não vai compor, né, um desenho ou qualquer trabalho. Mas sim, eles de formas agrupadas e adequadas vai compor belas composições, como estamos a ver nesses dois exemplos de desenho. A seguir temos a linha. A linha, que também é algo, né, que já vos é familiar, que vocês vão trabalhar muito, né, quando fazem vossos desenhos. Ela também é um elemento estrutural da linguagem visual. E não se esqueçam, né? Vocês lembram o que é linha? Linha é a sequência de vários pontos, né, que acaba por definir uma linha. A seguir, que nós temos o quê? Temos aqui uma textura. Textura também é um elemento estrutural da linguagem visual. A textura que nos remete àquela sensação do tato, ok? Então, vocês sabem que tudo à nossa volta contém uma textura. A superfície da mesa, né? Mesmo a nossa pele, contém uma textura, ok? Aqui nós temos dois exemplos de texturas, que vocês estão aqui a ver, no nosso lado esquerdo, que é a textura de um tecido, que nem precisamos saber, né, a característica, é só de olhar, ok? Que vemos que é uma textura que é lisa. A gente vê logo que é um tecido de quê? De seda. A seguir, né, no nosso lado direito, nós temos o quê? A casca de uma árvore. Vocês sabem que a casca de uma árvore também contém uma textura. E vocês estão bem familiarizados com, né, a textura da casca de uma árvore. A seguir, nós temos o quê? Nós temos a cor. Cor que está, né, no nosso dia a dia, na nossa paisagem. E a cor que é definida como cores quentes, cores frias, cores neutras. Então, a cor também, não se esqueçam, é um elemento estruturais da linguagem visual. A seguir, nós temos o elemento luz e sombra. Vocês sabem que a nossa volta, né, na nossa natureza, tudo, né, todo objeto, tudo tem incidência direta da luz e, consequentemente, né, a projeção do quê? Da sombra. Então, não se esqueçam. Quando for lá representar, né, os vossos desenhos, os vossos trabalhos, se querem representar algo que é real, vocês nunca devem esquecer de representar o efeito luz e sombra. Bom,
Agora vamos aqui percorrer pela história, ok? Vamos entender como é que manifestava a linguagem plástica, né? Desde os nossos ancestrais até a nossa atualidade. Então, a linguagem plástica manifesta-se de forma intemporal, ou seja, ela não para no tempo. Ela vai, né, ao longo do tempo até chegar aos nossos dias e sofrendo mudanças, obviamente, né, estando presente desde a pré-história até a atualidade. Ok.